que é a coordenadora de enfermagem da Concisa. Eu já falei Concisa aqui mais de uma vez, mas não disse o que é, né? É a Comissão Municipal de Controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde. É um braço da Secretaria de Saúde que está aí nosso super parceiro nessas formações. Obrigada, Helena. Eu que tenho que agradecer. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar podendo participar desse projeto de introdução, né, para que a gente se prepare para quando acontecer esse retorno às aulas, né? A Débora colocou bem claramente que a gente não tem pretensão nenhuma que o retorno seja imediato, longe disso, né? Na verdade, a gente está aproveitando esse momento para fazer o que a saúde não pôde fazer, né? A saúde não pôde se preparar, a saúde teve que entrar de coração, de peito aberto, sem conhecer verdadeiramente o vírus, né? E já a educação está tendo esse privilégio de tirar dúvidas, de se preparar verdadeiramente para abraçar aí a retomada das atividades, né? Vocês estão fazendo muita falta, Nossa Senhora, os professores, né? As aulas presenciais, é difícil a gente se habituar a essa nova dinâmica, né? Que é uma realidade hoje, mas para que quando ocorra o retorno, seja feito de forma consciente, seja feita pautada numa base de um alicerce da ciência, de conhecimento. Eu queria até aproveitar e pedir um apelo aqui a vocês, que eu tenho percebido que em muitas situações as pessoas possuem o conhecimento, né? Mais uma vez, isso aqui vai ser consolidado com a fala do professor Paulo, mas que praticam pouco. Então, eu queria te pedir, nesse momento, que a partir de todo esse conhecimento, todas essas informações técnicas, né? A gente não trabalha com achismo, a gente trabalha, na verdade, pautada em regimentos, notas técnicas do Ministério, trazendo o conhecimento que a gente teve até agora da saúde. Eu gostaria de pedir para vocês que levassem para dentro de casa, porque não vai ser no momento que voltar às aulas é que a gente vai começar a praticar. Na verdade, a gente já deveria estar praticando, né? Todos esses conhecimentos, né, que estão sendo disponibilizados, mas que as pessoas não estão levando a sério. Eu vou contar o que aconteceu comigo tem 20 minutos. Eu acabei de receber uma ligação de uma determinada secretaria, tá? Não é Secretaria de Saúde, de um determinado lugar, em que a profissional estava aos prantos porque os colegas de trabalho, os 3 tinham sido afastados por Covid e um estava em estado grave. E aí eu perguntei, seja verdadeira comigo, como está acontecendo essa dinâmica da prevenção dentro dessa secretaria? Ela me relatou que ninguém usa máscara, que as pessoas usam máscaras nas ruas, entram na secretaria, tiram as máscaras, sentam, conversam e começam a trabalhar, e que está espirrando, e que tá comendo, e ninguém higieniza as mãos, e que não está acontecendo. Eu fiquei assim, eu não acreditei no que eu estava ouvindo, mas era um relato verídico. E, para minha infelicidade, eu tenho visto isso em outras situações também. Então, é um apelo, tá, como profissional de saúde, que se cuidem de verdade, pratiquem o que está aprendendo. Vocês são professores, vocês são multiplicadores, vocês são exemplos para a população. O que vocês fizerem, nós vamos fazer. Então, além de se preparar para receber a população, os alunos, multipliquem essas informações, se tornem exemplo para que nos deem força para continuar, porque a saúde está em colapso. O colapso é real, já estamos em colapso. Para vocês terem ideia, acho que na sexta-feira, a quantidade de leitos de pessoas aguardando UTI, atendimento de UTI no estado do Rio, era 481 pessoas. Então, assim,
é o momento de unir forças. A saúde, a educação, vocês têm esse poder de comunicação, os que estão dando aula à distância, levem alguma das informações que vocês já estão vão absorver agora com o professor Paulo e multiplique isso. É um apelo meu enquanto enfermeira, tá? Trabalha na coordenação municipal. Eu peço agora o apoio de vocês. Tá bom? Obrigada. Aproveitem o máximo. Vou estar aqui tentando responder algumas coisas. Nesse momento eu tenho uma outra reunião, vou ter que me ausentar, mas eu vou estar toda hora aqui no chat tentando tirar as dúvidas, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo grande. Obrigada, Helena. Acho ótimo esse seu relato, importantíssimo, que a gente precisa ficar atento em todos os lugares, né? Às vezes as pessoas têm essa impressão de, porque eu estou trabalhando com você todo dia, não tem problema, tira a máscara, e aí, assim, a contaminação vai aumentando cada vez mais. O cuidado tem que ser ininterrupto, né? Tem que ser a todo momento. E hoje eu ouvi no Bom Dia Rio, você falou em 400 e poucas pessoas aguardando UTI, hoje de manhã no Bom Dia Rio eu vi 673 aguardando UTI. É muita gente, muita gente, né? Vamos ao Paulo, então, o professor Paulo agora, que vai falar para a gente. Professor Paulo Nogueira, ele é membro executor da CONCIS, tem graduação em Ciências Biológicas, é doutor em Biotecnologia Marinha, mestre em Engenharia Ambiental, especialista em Gestão Ambiental, especialista em Anatomia Humana, e atualmente é professor substituto, professor e tutor do Polo EAD na área de Saúde e Meio Ambiente e professor do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia Ambiental na Universidade Estácio de Sá, em Cabo Frio. Não é isso, Paulo? Vamos em frente. É isso. Muito obrigado, Débora. Primeiramente, pessoal, quero deixar bem claro aqui para vocês e com vocês que é um prazer estar aqui passando essas informações para vocês. Vocês também são multiplicadores, então é importantíssimo, como a enfermeira Helena falou, que nós consigamos multiplicar essas nossas informações e, num futuro próximo, que retornemos às atividades práticas, nós tenhamos também a sensibilidade, claro, de educar as crianças e os nossos adolescentes, que eles acabam sendo os próprios multiplicadores em casa, né? Isso que a Helena falou é muito importante. A gente vê constantemente a pessoa, ela tem uma atitude num determinado lugar e quando ela chega, né, em um outro lugar que ela pode ficar um pouquinho mais despojada, ela acaba relaxando. E, na verdade, é neste momento que a gente relaxa que nós estamos mais expostos aí à Covid-19. Então, pessoal, vou passar algumas informações para vocês nesse primeiro momento. São algumas informações que vocês já têm conhecimento, né? Eu digo, a nível de prevenção, de usar as máscaras, qual o melhor tipo de máscara, porque hoje a gente vai fazer um contexto geral sobre, né, a Covid-19 aí assolando o planeta Terra como um todo, né? Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação e, como a Débora bem falou, vocês podem ir colocando no chat aí as perguntas e a Helena vai me auxiliar quando ela puder, é claro. Quando ela não puder, eu respondo para vocês. E o que eu não souber responder para vocês, vou deixar anotadinho, tá? E num próximo encontro, né, na semana que vem, se eu não souber responder, eu trago as respostas para vocês, tá bom? Então eu vou fazer a apresentação, vou espelhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a Covid-19. Então, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí à nossa apresentação e à nossa parceria, né, da saúde e educação. Eu coloquei o títulozinho aí de saúde e educação de mãos dadas, entre aspas, né, mãos dadas, porque nós sabemos que o distanciamento social ele deve ser respeitado, e a partir do momento que nós damos as mãos,
logo em seguida é importantíssimo que nós façamos a asepsia, né? Seja com água e sabão, ou seja com o álcool a 70% gel ou o álcool líquido. Então, nesse primeiro momento, pessoal, vou trazer algumas informações básicas, por exemplo, de como o vírus surgiu, como ele contaminou, né, os seres humanos em geral, e falar um pouquinho sobre a história do mesmo. Para que vocês tenham uma noção, pessoal, esse vírus não é tão desconhecido, eu digo, a família desse vírus não é tão desconhecida, tá? Existem aproximadamente 16 variantes desses vírus, tá? Famosos coronavírus, né? Que é uma família de vírus que causam inicialmente infecções respiratórias. Então, eu fiz uma linha do tempo aí, para a gente ter uma noção que a gente já convive com o mesmo há bastante tempo, porém, constantemente esse vírus vem sofrendo mutações até que o mesmo se espalhe ou se espalhou, né, no ano de 2019, 2020, pelo planeta inteiro. Então, em 1937, como a gente está visualizando aí, pela primeira vez esse agente infeccioso foi identificado e isolado nos humanos. Já em 1965, ele ganhou o nome, né? Foi descrito como da família coronavírus, porque o vírus, nós já sabemos, vocês também, com certeza, né, se assemelha a uma coroa. Então, na verdade, corona, né, em espanhol, significa coroa. E agora algumas informações que nós tivemos algumas epidemias e não pandemias logo em 2002 e 2012. Em 2002, pessoal, nós identificamos pela primeira vez, né, o SARS-CoV, que é o vírus causador da síndrome respiratória aguda grave. Esta matava em torno de 10%, mas num primeiro momento ela ficou mais restrita a determinados países. Uma mortandade de 10% é muita coisa. Se a gente for levar em consideração, a próxima variante que apareceu, né, no Oriente Médio foi batizada de síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecido como MERS. Tá? Então, o vírus recebeu o nome, né, de MERS-CoV. Olha o índice de mortalidade desse vírus, em torno de 35%. Então, partimos de um princípio que se 100 pessoas pegam esse vírus, 35 chegam a falecer. Nós tivemos muita sorte, porque esse vírus ficou restrito ao Oriente Médio e o mesmo não se tornou, né, mundial e nem, especificamente falando, tornou-se pandêmico, como aconteceu em 2019, com uma nova variante desses vírus da família coronavírus, em Wuhan, na China, onde nós temos um dado atualizado, né, que ele mata em torno de 3%. Porém, pessoal, ele tem uma particularidade que os outros vírus não necessariamente apresentam. O vírus da Covid-19, ele é um vírus que a sua transmissibilidade é muito alta. É muito fácil de um contato sem proteção alguma com uma pessoa que esteja doente, de você adquirir, né, e ser parasitado, vamos dizer assim, por esse vírus. E isso, em 2020, como se não fosse tão ruim, né, o aparecimento do mesmo em 2019, nós tivemos uma outra cepa, né, uma nova variante, uma variante chamada P1, que é essa que está rodando hoje no Brasil, em vários lugares, tá, pessoal? Onde este vírus ele não tem uma letalidade, essa variante, né, não tem uma letalidade maior do que esta variante de 2019. Porém, a transmissibilidade desse vírus é extremamente alta.
Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que se antes nós tínhamos 90%, né, de adquirir, de pegar esse vírus, conversando com uma pessoa a menos de 1 metro de distância, eu digo a vocês que essa nova variante, ela chega, se não chegar, porque nada é 100% na verdade, mas chega aí aos 99% de possibilidade de transmissibilidade e de infecção da outra pessoa que não está doente. Por isso, pessoal, é tão importante que nós sigamos as normas do Ministério da Saúde, as normas técnicas da Secretaria de Saúde, as normas técnicas e legislações da Secretaria Municipal de Saúde, para que nós evitemos o máximo possível que essa nova variante se prolifere, e nós já estamos vendo aí, né, hoje, como bem falou a enfermeira Helena, a quantidade de pessoas infectadas diariamente sobe, né, e a quantidade de pessoas esperando por uma UTI é uma coisa absurda de se visualizar. E se a gente for levar em consideração, o Brasil não é só o estado do Rio ou o estado de São Paulo, né? O Brasil hoje, basicamente, está todo na bandeira vermelha. Isso significa que se nós, né, da saúde, e os governantes, principalmente, não tomarem nenhuma atitude mais drástica, a probabilidade de aumentar os óbitos será muito grande, muito grande. Muito bem. Como surgiu o vírus, pessoal? Eu vou trazer aqui essa informação para vocês, mas essa informação não é 100%, porque na ciência nós sabemos que nada é 100%. E mesmo, né, que nós consigamos estudar o vírus, ele é uma variação muito nova, né, de vírus anteriores que nós ainda não sabemos muito. Nós não temos nem certeza ainda, para vocês terem uma noção, de como esse vírus surgiu e conseguiu infectar o homem. Temos aí, na verdade, 3 hipóteses básicas, né, que não estão confirmadas, tá? Mas vamos lá. Se eu estou mostrando aqui para vocês, ó, né, o vírus do SARS-CoV, né, SARS-CoV-1, por exemplo. Aqui em vermelhinho a gente vê, né, o MERS, que o índice de letalidade dele foi 35% lá do Oriente Médio. E nesse terceiro quadrinho vermelho, nós estamos visualizando aí, né, o famoso SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Então vamos lá. Como surgiu, professor? Como surgiu, Paulo? Inicialmente, pesquisas, né, feitas pegando o genoma desse vírus, como nós fizemos aqui com biomédicos e biólogos extremamente competentes aqui da nossa ciência, né, do Brasil, conseguimos isolar o genoma, né, desse vírus. E foi comparado esse genoma com outros genomas encontrados nos morcegos e também num outro animal lá da Ásia, conhecido como pangolim, que parece um tatu, tá? E aí, fazendo esta comparação entre compatibilidade, né, do vírus em geral, do genoma, eles chegaram a uma conclusão que esse vírus ele é compatível com os vírus isolados dos morcegos em 96%. Porém, pessoal, nós não encontramos, né, nós que eu digo, os cientistas em geral, não encontraram como um gene específico que fez com que este vírus desenvolvesse a proteína S, que é a famosa proteína spike, que porventura é a partir dela que nós
que nossas células são infectadas. Então, ele tem 96% de compatibilidade com o do morcego? Tem, mas não foi encontrado um segmento, né, ou um gene que fizesse a infecção, tá, das nossas células humanas em geral. Pegaram também o vírus, né, o genoma encontrado no pangolim, nesse que parece um tatu, né, e compararam. E também chegaram a uma conclusão que esse genoma era compatível em 91%. E também não conseguiram identificar o gene específico para a produção dessa proteína S, que é por onde adere aos nossos receptores ali de membrana, chamados, né, ECA, que é uma enzima conversora de angiotensina 2, que na verdade atua auxiliando e controlando a nossa pressão arterial. E nós encontramos estas enzimas conversoras de angiotensina, essas ECAs2, em todas as células do nosso corpo. Porém, pessoal, em algumas nós temos uma proporção maior, como, por exemplo, as células do sistema respiratório, do sistema neurológico, né? Que é o sistema nervoso em si. Tanto é que ele tem mais afinidade por onde, inicialmente? Pelo pulmão. Depois a pessoa passa a perder olfato e paladar. Então, a segunda parte que ele vai afetar em maior proporção é o sistema nervoso. Pode afetar o sistema renal, pode afetar o sistema hepático, né? O nosso, né, sistema digestório, que inclui aí fígado, dentre outras estruturas, ok? E uma terceira hipótese, que é uma hipótese que eles estão trabalhando bem em cima delas, é que esse vírus, pelo índice de letalidade dele ser tão baixo inicialmente, ele foi se adaptando no ser humano, tá? Sendo transmitido de humano para humano. Era só uma gripe, vamos dizer assim, inicialmente, né? E, consequentemente, ele se adaptou mais ao organismo humano e conseguiu essa proteína S, que é a responsável, que eu vou mostrar mais à frente para vocês ali, pela infecção e pela entrada deste material genético viral no nosso citoplasma. Mas, não somente ali, ele também precisa de uma outra, tá, pessoal? Molécula, né, um outro receptor do núcleo da membrana, do núcleo celular, para que ele também adentre, tá? Mas isso a gente comenta um pouquinho mais à frente. Então, nós temos essas três hipóteses para, na verdade, explicar como o vírus, né, se adaptou ao ser humano, vamos dizer assim, dessa forma. E nós temos também, pessoal, as vias e as formas de transmissão que nós temos que ter todo o cuidado a nível do distanciamento social e da asepsia das mãos e, principalmente, né, pessoal, o uso da máscara, tá? Que é uma barreira física que nós temos para evitar que nós espalhemos o vírus a partir de um momento em que você tussa, no momento que você espirre, né? Ou no momento que você toque no seu rosto, evitar essa transmissibilidade. Então, nós temos aí várias formas de transmissão que costumam acontecer pelo ar ou por contato pessoal com determinadas secreções, como, por exemplo, através do espirro, através da tosse, através de secreções respiratórias como catarro, tá? Através de gotículas de saliva. Quando nós estamos dando aula e nós estamos conversando, todo mundo vai se lembrar do que eu estou falando, na verdade. Sempre em sala de aula que a gente está dando aula, voam uns perdigotos de vez em quando, né? Umas gotículas de saliva. Por isso, a barreira física é tão importante nesse momento de prevenção.
Também, pessoal, a transmissibilidade pode acontecer com contato próximo, né, como aperto de mão, abraços, tá? Porque nós sabemos que os vírus, eles encontram-se nos líquidos corpóreos, tá, pessoal? Eu posso ter partículas virais no meu suor? Existe a possibilidade, mas não uma carga viral tão alta, ok? Sendo assim, nós também temos outro meio de transmissão, que é o contato com superfícies contaminadas, como, por exemplo, a caneta que eu empresto para o meu colega. O meu caderno, que eu tiro uma folha ali e dou para o meu colega. A minha mochila, que eu peço o colega para pegar, que é o ideal, a gente vai ver mais à frente, nos outros treinamentos, que as mochilas não fiquem no chão, né? Que elas fiquem em determinados locais afastadas do chão. Então, a forma de transmissão desse vírus já está muito bem conhecida, né? Que são essas 6 aproximadamente. O que a gente precisa fazer, então, né, pessoal, para evitar o contágio? Como nós podemos nos prevenir e prevenir as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão presentes com a gente dentro da sala de aula, que são os nossos alunos lindos e maravilhosos, né? A primeira informação que nós temos que ter é o seguinte: água e sabão é muito efetivo, ok? Porque esse vírus, ele é formado por uma membrana lipoproteica. O que eu quero dizer com isso? Ele tem a sua membrana plasmática formada por lipídios e proteínas, que são essas proteínas que nós falamos aí, a proteína S, a spike. Então, nós sabemos que o detergente, né, o sabão, ele funciona como um adstringente, né? Ele funciona como um diluidor. Na verdade, ele consegue penetrar, né, a membrana plasmática do vírus e, consequentemente, inativá-lo e matá-lo, tá? No momento em que eu não puder utilizar a água e sabão, o ideal é que nós tenhamos com a gente um frasquinho de álcool gel, por exemplo, no transporte público. Você precisa de ter um frasquinho com você se alguém pega ônibus para ir para o colégio, né? Dentro do seu carro, enfim, a qualquer momento que você tem um contato com outra pessoa, né? O que é um contato? Compartilhou um objeto, abriu a maçaneta do carro, foi numa loja, né? Saiu da loja, mexeu em materiais, é o ideal que nós façamos, né, a asepsia das mãos. Uma outra coisa importantíssima, mesmo quando nós estamos usando máscara, pessoal, é a etiqueta respiratória. O que a etiqueta respiratória nos fala? Né? Que nós devemos cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir. Como está mostrando essa segunda figurinha aí? Mesmo com a máscara, tá? Porque, como eu disse a vocês, a máscara é somente uma barreira física, tá? Ela não vai filtrar o vírus, mas ela vai evitar que grande parte dessas partículas virais atinjam o ambiente e, consequentemente, né, infectem outras pessoas. Paulo, e se a máscara ficar úmida após os espirros? Troca de qualquer forma. Então, no mínimo, para nós que ficamos, por exemplo, né, 5, 6, 7 horas no trabalho, dentro de sala de aula ou nas coordenações em geral, é o ideal que nós tenhamos aí 3 máscaras aproximadamente, para as mesmas serem trocadas de 3 em 3 horas, desde que, né, o ideal é que seja de 3 em 3 horas, tá? No momento em que você faça a refeição, mas se você tiver com síndrome gripal, é o ideal que você troque sempre que ela ficar úmida ou então que ela ficar suja, né? Para os nossos alunos, nós vamos ter que ser bem enfáticos com isso, mas um aluno que chegar com algum sintoma de síndrome gripal, esse aluno mais à frente a gente vai visualizar que ele nem
né, adentrar em sala, ele vai poder. Ele vai ter que ser levado para um canto específico do colégio, uma sala de isolamento. Vai ter que ser o pessoal da escola vai entrar em contato com os seus familiares e, porventura, informar também, né, a unidade de saúde básica, tá? Ou a unidade básica de saúde, ou a ESF daquela região que atende aquela criança, e tomar as atitudes normais, que é, desde que essa criança apresente sintomas, fazer o teste, né? Aquele teste do cotonete, que nós chamamos de RT-PCR, tá, pessoal? Que é o ideal. Pode-se fazer o teste rápido? Pode, mas o teste rápido, ele tem que ter um prazo, né? Tem que ter algumas situações que devem ser observadas, porque determinados momentos podem ser que ele não pegue realmente a carga viral. Pode ser que ele dê um falso positivo no primeiro momento. Então, o ideal é que, se essas crianças apresentarem sinais e sintomas de síndrome respiratória, não necessariamente a COVID, tá? Deve-se encaminhar essa criança para uma unidade básica de saúde, ou ESF, para que faça, né, a coleta do RT-PCR, e essa criança não irá mais à escola num período aí de aproximadamente 10 dias, tá, pessoal? Uma coisa importantíssima, evitarmos aglomerações, independente de estarmos doentes. Aí ele está dizendo se estivermos doentes. Mas nós sabemos que nessas aglomerações é só a gente ver aí o que está acontecendo na TV, que nós visualizamos todo dia, no próprio momento em que nós nos deslocamos, né, para determinados lugares, muitas pessoas, né, se aglomerando, muitas pessoas sem máscara e assim sucessivamente. Então, o ideal é que nós tentemos ao máximo possível evitar aglomerações. Se não puder, saia com todos, né, saiam com as máscaras, né, levem o álcool gel e tentem ficar uma distância de 1,5 metro das pessoas, tá? Outra coisa importantíssima que nós vamos ter que praticar quando retornarmos ao ambiente teórico, não, né, mas um ambiente presencial, é o ambiente bem ventilado. Isso é de primordial importância, pessoal. Por quê? Porque faz com que, se porventura tiver partículas virais naquele ambiente, a mesma se disperse, tá? E não fique dentro daquele local fechado. Mas, Paulo, a minha sala só tem ventilador e não tem janela. O ideal é que as portas fiquem abertas, tá? E o ventilador operando, ligado, para circular o ar no ambiente. Logicamente, todos de máscara, como eu falei para vocês, uma barreira física importantíssima. E outra coisa que nós vamos trabalhar muito com as crianças, principalmente, é o não compartilhamento dos objetos pessoais. Caneta, lapiseira, né, cadernos, folhas, em geral, celular. Né? No momento em que essas crianças estiverem se alimentando, existe também toda uma norma que nós vamos passar com as outras aulas aí para vocês, como deve se comportar. E assim, vamos tentando e conseguindo combater essa praga, né, só falando assim mesmo, que se tornou a Covid-19. Muito bem. Aqui tem algumas outras informações para vocês, rapaziada, que eu acho que vocês também já estão massacrados, né, vamos dizer assim, e estão ouvindo a todo momento. Mas a gente sempre tem que privar, né, vamos dizer assim, pelo treinamento e, consequentemente, massacrar mesmo para adentrar na nossa cabeça. E, mais importante do que isso, fazer com que nós pratiquemos essas ações, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Impossibilidade de água e sabão, usa o álcool gel, que ele também faz o mesmo papel aí da água, né? Só que a água é mais, vamos dizer assim, efetiva, tá?
O álcool também mata o vírus? Sim. Tá, pessoal? Muito bem. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, né? Ontem eu fiz essa mesma observação e eu deixei... eu contei uma história, na verdade não é uma história, mas é um dado científico, que nós, sem percebermos, tocamos aproximadamente 3.000 vezes. Olha a informação, pessoal. 3.000 vezes no nosso rosto. Seja nos olhos, seja no nariz ou seja na boca. Isso nós adultos, né? A gente imagina os adolescentes e vamos imaginar as crianças, que geralmente são mais inquietas do que nós. Temos que evitar o contato próximo com pessoas doentes. Se as pessoas estiverem doentes, sempre no uso de máscara, sempre na distância de mais de 1,5 metro, tá, pessoal? Eu tenho um doente, um familiar que está com Covid em casa. Perfeito. Tudo que é deste familiar terá que ser lavado separadamente e usado separadamente. Tá? Nunca misturar com materiais de pessoas saudáveis. Ficar em casa quando estiver doente, sem dúvida alguma. Hoje o nosso protocolo, né, padroniza 10 dias de quarentena. Tá? Eram 14, mas, como eu disse a vocês, o vírus é muito novo. Estamos a cada vez aprendendo mais e hoje está padronizado os 10 dias em casa e, claro, desde que essa pessoa não apresente mais sinais e sintomas, né, como febre, dentre outros sintomas específicos. A etiqueta respiratória, novamente aí, pessoal, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Neste caso, a grande maioria estará utilizando a máscara. Se não estiver utilizando a máscara, o papel, né? E, claro, lembrando também, né, do cotovelo aí, que é importantíssimo que nós consigamos fazer essa etiqueta respiratória e cumprir, principalmente. Tá? Paulo, eu posso jogar no lixo comum? A gente vai falar isso mais à frente também, no outro treinamento de desinfecção, tá? Em outras aulas aí. Vocês vão ter que ter um lixo separado, tá? Não é um lixo biológico, que parte de um princípio que lá ali não tem ninguém inicialmente contaminado, e se tiver não há problema, porque esse resíduo vai ser jogado num saco duplo, fechado, etiquetado, né? E pode ser descartado no momento no lixo comum mais etiquetado, tá? Outra coisa importantíssima, limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência. Principalmente será necessário na utilização e na limpeza das salas, que eu vou dizer mais à frente de vocês, que toda escola deverá ter como se fosse uma sala de quarentena, para que as pessoas que com síndromes, né, respiratórias, tosse, febre, inicialmente sejam isoladas nesse ambiente, e aí, logo em seguida, ao sair esse aluno, é o ideal que a limpeza seja feita, tá? Com álcool 70, com água e sabão também, sem problema nenhum. Temos o hipoclorito, que também pode ser utilizado. E nesse momento, quando nós voltarmos presencialmente, nós temos uma outra parceira na Concias, que é a Kelly Araújo, tá? Ela ficou combinado, nós combinamos com ela, que a mesma irá fazer um treinamento presencial, claro, respeitando todo o distanciamento, todas as medidas, né, para ensinar os profissionais que atuam aí na limpeza e na desinfecção como fazer essa limpeza e a desinfecção das salas de aula, como fazer da sala de isolamento, dentre outras, ok? E todos os materiais e todos os equipamentos de proteção individual que devem ser disponibilizados para esses profissionais. Bom? Agora eu trouxe algumas informações aqui para vocês, pessoal, né?
onde, e mostrando como a máscara é de extrema importância, né, para diminuir a chance de transmissão. Nesse momento, eu estou falando da máscara de pano, tá, pessoal? Porque mais à frente a gente vai ver que tem um slide onde eu mostro a eficiência de cada máscara. E a máscara de pano é liberada, sim, pelo Ministério da Saúde, tá bom? Então, olha só como é a chance de transmissibilidade quando 2 indivíduos não estiverem com a máscara e um indivíduo estiver doente, que é o rapaz aqui do sexo masculino, tá? A probabilidade de 2 pessoas sem máscaras e uma contaminada de transmitir esse vírus é muito alta. Sem máscara as 2 pessoas. Atinge aí, como eu falei, na variante de 2019, 90%. Nessa nova variante, a probabilidade aí de 99%. A chance é muito grande de ser infectado, tá? A pessoa doente sem máscara e a pessoa que não está doente com máscara. Existe um risco de transmissão alto, que beira os 70%. O indivíduo doente, tá? Com máscara, e a outra pessoa que conversa com o mesmo sem máscara, o risco de transmissão ou de transmissibilidade é médio. Está numa média aí de 30%, 40%, tá, pessoal? Podendo até atingir 50%. E olha só como é importantíssimo o uso dessa barreira física. Quando os 2 estão com máscara, a probabilidade é muito baixa, tá? Ela gira aí em torno de 3 a 7%, aproximadamente, de transmissão. Então, é importantíssimo que nós entendamos também, pessoal, que o uso das máscaras de pano não substitui as medidas de prevenção, como o distanciamento social de aproximadamente 1,5 m, porque eu vou explicar para vocês o porquê que chegou a essa padronização aí de 1,5 m, tá? Não podemos esquecer a etiqueta respiratória, porque, veja bem, se os 2 estão com máscara, né, e o indivíduo que está doente ou pratica a etiqueta respiratória, essa probabilidade de infecção vai cair para menos aí de 7%, 5%, como a gente havia conversado anteriormente. E, claro, importantíssima a higienização das mãos, porque nós tocamos constantemente o rosto, né? Mexemos no cabelo, coçamos o olho. Essas máscaras, nós sabemos que elas, quando tem alguns pelinhos, coça bastante o nariz, né? Então, até para que você coce o seu nariz, é importante que antes desse procedimento você faça uma asepsia das mãos, mesmo que você esteja com máscara. Então, todas essas definições aí nós iremos passar lentos e progressivamente nos nossos próximos encontros, tá? A nota informativa 3 do Ministério da Saúde, ela padronizou e estabeleceu medidas de prevenção, cautela e redução de transmissão para o enfrentamento da Covid. E aqui nessa imagenzinha está muito bem clara, galera. Olha só, o nível de máscara ou nível de proteção de cada máscara, pessoal. A N95 é uma máscara utilizada geralmente, tá, para quem está na linha de frente e justamente para quem faz processos que geram aerossóis. O que são os aerossóis? Geralmente, quando a pessoa está entubada, tá, o profissional tem que fazer uma aspiração traqueal, por exemplo, e isso pode gerar aerossol. Então, é o ideal que essas pessoas usem a máscara N95, tá? Que é a top 10, vamos dizer assim, nesta nível de proteção. A máscara cirúrgica, aquela normal que a gente compra nas farmácias, tá? Nos estabelecimentos de saúde também tem uma proteção muito alta. Existe uma outra máscara de filtro de papel, que parece muito com um filtro de coar café. É muito parecido mesmo. A primeira vez que eu vi, eu até pensei que fosse, né? Mas é daquele mesmo tipo de material, tá bom? Olha só que interessante aqui, né? A nota informativa preconiza.
as máscaras de pano também têm um nível de proteção alta, né? Isso é muito importante e muito alta. Como, por exemplo, as máscaras de malha de 100% algodão de 3 camadas. As malhas de 100% algodão de 2 camadas também ela tem uma proteção muito alta. Desculpa, alta, né, de 2 camadas. A tricoline de 2 camadas, o pano multiuso de 3 camadas, nós já temos aí um nível de proteção ainda alto. Nós temos que nos preocupar, pessoal, né, com as máscaras, tá, que nós utilizamos, que tem baixo ou muito baixo o nível de proteção, tá? Até moderado, se você tiver todo o distanciamento social, claro, né, especificado, até ainda auxilia bastante. Mas a baixa e a muito baixa, temos que ficar muito atentos, porque pode parecer que nós estamos protegidos, mas não necessariamente estaremos, tá? Como o pano multiuso de 1 camada, a máscara de TNT de gramatura 40 de 2 camadas, a máscara de confeiteiro e a TNT gramatura de 40 1 camada. Então, se vocês puderem orientar os seus alunos, é claro, e todos nós sabemos que existem condições variadas para esses alunos, né, até a nível de compras de máscara de obtenção dessa barreira física. Porque essa máscara, pessoal, só para que vocês entendam, ela não é um equipamento de proteção individual, tá? Essas máscaras de malha de outros panos, tá? Porque a gente não tem o certificado de autenticidade, que é o famoso CA, que todo equipamento de proteção individual deve ter. Mas a gente está vendo aí que o nível de proteção da máscara de pano ela é muito alta e também alta desde que nós utilizemos estas aí com essas características básicas. Vou explicar aqui para vocês um pouquinho das precauções que nós devemos ter quando acontecer o retorno às aulas, só que esse slide é da saúde. Como nós não temos ainda muitas publicações, né, como nós não temos muitas figuras e imagens em relação à educação, eu trouxe da saúde, mas quando a gente falar em paciente, nós vamos entender que são os alunos e as alunas, tá? Muito bem. Então, antes e após o contato com cada aluno, o ideal é que nós façamos a asepsia das mãos com água e sabão, ou com álcool gel, ou com álcool 70%. Tá? Utilização da máscara em todo momento, desde a entrada, e se tiver que levar essas crianças, né, para a sala de aula, a máscara é de fundamental importância. Tá? E aqui está dizendo ao entrar no quarto, mas ao entrar no colégio, nesse caso, né, pessoal? E também multiplicar isso para o transporte público, em geral. Porque existem N situações e N normas que nós vamos passar mais à frente também, demonstrando como deve se portar a pessoa quando a mesma vir para a escola, né, em transporte coletivo. Essa terceira imagenzinha aí é um capote e luvas, tá, pessoal? Para quando for necessário o contato com o aluno, desde que aquele aluno esteja apresentando algum quadro da síndrome gripal. Tá? Eu digo na seguinte situação, né? O aluno chegou na escola e autorrelatou, né? Eu estou gripado. A primeira coisa que você vai fazer com o aluno, né, é já levá-lo e encaminhá-lo para uma sala, que seria esse quarto privativo. Ok, pessoal? Agora, isso, né, é possível
sem a utilização desse avental quando nós não temos um contato com o paciente, com o aluno, quando você não deu a mão para ele, né? Quando você não o abraçou, tá bom? Agora, a partir de um momento que se identifique este aluno com quadro gripal, é o ideal que nós o encaminhemos para o quarto privativo. E aí sim, né, as pessoas que irão trabalhar com a desinfecção vai existir a possibilidade da mesma utilizar, né, o capote e a luva. Isso ainda está sendo padronizado, tá, pessoal? Importantíssimo isso. Também existe a norma que padroniza a utilização de óculos de proteção. Não necessariamente precisa ser o óculos de proteção, pode ser o famoso face shield, desde que você, claro, né, vamos dizer assim, tenha contato com o aluno a menos de 1,5 metros, né? Contato que eu digo é chegar perto do aluno, não necessariamente o contato, tá? Então, o pessoal que trabalha como vocês, né, com o ensino infantil, que creio eu que a todo momento vocês devem ter que dar um tipo de atenção a estas crianças, o uso do face shield, né, e da máscara vai ser de importância, né, muito alta para que vocês realmente não se contaminem, porque essas crianças podem também não apresentar sintomas, elas podem ser assintomáticas, mas mesmo as crianças sendo assintomáticas, elas podem fazer a transmissão desse vírus, tá? E eu botei aqui, ó, a máscara N95, para vocês terem uma noção, que é utilizada geralmente pelos profissionais de saúde, né, que vão praticar, por exemplo, a aspiração traqueal, a intubação, coletas e secreções nasofaríngeas, né, que é uma regiãozinha aqui que encontra ali, né, o nariz e a região da faringe, tá, perto da garganta, vamos dizer dessa forma. Então, não se preocupem com essa máscara N95, tá? Quem quiser utilizar a máscara cirúrgica, a gente viu que é muito alta o nível de proteção, que é essa máscara normal que a gente compra. E quem também não puder usar, né, essa máscara e puder usar a máscara de pano, também nós teremos uma proteção efetiva, né, contra essa transmissibilidade, ainda mais quando todos estiverem utilizando a máscara. Por que eles chegaram nesse padrão, pessoal, de 1,5 metros aproximadamente de distanciamento social, tá? Porque geralmente nós temos que nos preocuparmos, né, no retorno à sala de aula com as transmissões que podem ocorrer por gotículas. Porque vamos falar o seguinte, partiremos de um princípio que se na entrada do colégio aquela criança tiver com qualquer sintoma destes, ela não vai adentrar em sala de aula. Ah, Paulo, mas ela é assintomática. Então, se ela é assintomática, tá, ela não estará apresentando nenhum desses sinais, nenhum desses sintomas. Tá? Mas se ela apresentar essa parte sintomática, né, ela nem poderá adentrar em sala de aula. Ela vai ser orientada a ficar aguardando os seus responsáveis na sala de isolamento, tá? Então, por que nós chegamos a esse... Nós não, perdão. Os cientistas chegaram aí a essa padronização de 1,5 metros. Porque mesmo a criança assintomática, se ela não usa máscara, né, e nós também, quando estamos falando, algumas gotículas salivares, elas tendem a sair da nossa boca, sem dúvida alguma. Mas essas gotículas, elas têm um peso, né? Ela tem um peso molecular grande. E, na verdade, essas partículas são maiores que 5 micrômetros. E elas atingem, né, distâncias inferiores ou iguais a 1 metro. Então, quando você está falando com o seu aluno
né, quando a gente está dando aula lá na frente, que a gente está soltando sem máscara, vamos dizer assim, que não é o caso que vai acontecer conosco, essas partículas e essas gotículas tendem a cair, né, numa distância de, no máximo, 1 metro. Por isso que padronizou-se, pela norma, um distanciamento social de 1,5 metro, aproximadamente. 2 metros é melhor? É claro, quanto mais, melhor. E temos a transmissão por aerossóis. Esse, geralmente, está mais relacionado à saúde, tá, pessoal? Que são partículas menores de 5 micrômetros. Estas aí, sim, atingem longas distâncias. Por isso, é importante que os profissionais que estejam diretamente atuando, né, nas aspirações traqueais, dentre outras, utilizarem a N95, que é a máscara padrão. No nosso caso, tá, de professores, a máscara de pano é muito efetiva para a gente, e aqueles que têm, né, uma aproximação maior com os alunos, como o pessoal da educação infantil, que utilizem também o Face Shield. Tá? Isso também estará dentro das normas dos equipamentos de proteção individual que serão passados para vocês. Para a gente ter uma noção, eu também fiz essa observação ontem, quando a gente tosse, né, a força, né, vamos dizer assim, uma velocidade melhor que a tosse causa com essas gotículas é de aproximadamente 10 metros por segundo. E quando você espirra, é aproximadamente 50 metros por segundo. Agora a gente imagina se a gente não tem uma barreira física ali. Um espirro contaminaria uma grande parte, né, se todos estivessem sem máscara, tá? Eu estou falando aqui hipoteticamente no momento em que todos estivessem sem máscara, que é o que nós praticávamos anteriormente. Vira e mexe, você tinha uma criança, né, com síndrome gripal, aí depois o pai estava gripado, a mãe estava gripada, porque não se tinha esse hábito, né, de usar máscara e muito menos da etiqueta respiratória. O máximo que nós fazíamos era colocar a mão na boca, mas na hora de tossir, mas não éramos acostumados a fazer a asepsia da mão. Então você, dentro de uma sala de aula, na época do H1N1, eu já era professor, né, universitário, eu estou nessa área há uns 15 anos já, pessoal, e aí, nessa época do H1N1, eu lembro que o máximo que tínhamos dentro de sala de aula eram frascos com álcool gel, né? Ninguém respeitava o distanciamento social, até porque não se pregava isso, e ninguém também usava máscaras. Então, dentro de uma sala de aula, chegava alguém com síndrome gripal, né, relacionada a H1N1, na outra semana faltava 5, 6 pessoas porque elas estavam gripadas. E hoje, utilizando estes recursos que nós temos, que nós estamos aprendendo com a saúde, vamos evitar isso e o risco de transmissibilidade vai ser o mínimo possível dentro da escola. Podem ter certeza disso. Desde que nós, né, como eu disse, sigamos todas as normas específicas. Então, pessoal, a gente chega aqui, né, num determinado momento, onde a gente vai falar sobre o comportamento do vírus nas crianças e nos adolescentes. Ele é diferente dos adultos, tá, pessoal? Geralmente, a maioria das crianças tem um quadro leve ou um quadro moderado. Só que, hoje, nós já estamos vendo, tá, crianças também chegarem a um quadro grave dessa doença. Mas por que esse vírus comporta de forma diferente nas crianças e nos adolescentes? Vamos dizer assim, simplesmente falando, é porque as crianças vão apresentar menos portas de entradas para o vírus no organismo deles.
O que são as portas de entrada? Foi aquilo que eu expliquei anteriormente a vocês. Existe uma enzima na membrana plasmática chamada de ECA. E é ali que o vírus adere, né? A proteína spike adere. As crianças e os adolescentes, pessoal, eles têm menos desenvolvidos essas enzimas. Então, consequentemente, o nível, né, de transmissibilidade entre crianças e adolescentes é menor. É menor, tá? Mas não quer dizer que não seja complicado e que os adolescentes não tenham que usar máscara e nem as crianças. Exemplo, hoje nós temos uma norma que diz que crianças de menos de 2 anos não necessitam usar a máscara. Mas isso ainda, né, hoje a norma preconiza isso, tá? Mas pode ser que essa norma venha a mudar. Ok, pessoal? Ainda mais que algumas crianças estão desenvolvendo o que nós chamamos de síndrome inflamatória aguda pós-Covid, que pode levar a criança à morte. Mas isso, tá, em proporções mínimas, mas existe essa possibilidade, tá? Qual é a outra explicação? A resposta imunológica não é muito agressiva nas crianças, diferentemente do que acontece nos adultos e com os idosos. Então, olha aqui, ó, a porta, para saber mais, a porta de entrada do novo coronavírus parece ser uma proteína específica que ajuda a controlar a pressão arterial, chamada de ECA2. Essa enzima está menos desenvolvida nas crianças e nos adolescentes, o que reduz a chance de uma infecção por esse vírus. Mas ocorre a infecção. Para vocês terem uma noção, existem, né, profissionais que estão atendendo na pediatria e atendendo muitas e muitas crianças, adolescentes, 13, 14, 15 anos, apresentando sinais e sintomas da Covid. Isso são dados atualizados, tá, pessoal? De semana passada, por exemplo. Só não posso quantificar, mas são muitos que devem estar, que são, né, aqueles que estão sendo atendidos. Além disso, como a gente falou, né, essa resposta inflamatória, porque primeiro ele é um vírus que adentra, né, e causa uma síndrome respiratória, como tosse, tá? Como os espirros em geral, corizas, mas depois ele se torna sistêmico e inflamatório, pessoal. O que acontece, por exemplo, quando a pessoa já está, né, com a carga viral altíssima e tem que ser internado às pressas? É o que está acontecendo hoje, né, nas UTIs em geral. Esse vírus ele causa lesões nos vasos sanguíneos. E estas lesões geram trombos, tá, pessoal? E estes trombos acabam se, vamos dizer assim, localizando nos alvéolos pulmonares. São nos alvéolos que nós fazemos a hematose, que é a troca gasosa. E esses microtrombos vão impedir que ocorra, não é, a difusão de gases, eu digo, a troca de oxigênio pelo CO2. Que muitos que entram na UTI e são intubados não retornam, morrem. Porque, veja bem, você coloca o oxigênio, você bombeia o oxigênio lá para dentro, mas quando eu não tenho como fazer com que as células façam a troca gasosa, que são os nossos pneumócitos lá, chamados pneumócitos tipo 1, que nós temos ali nos alvéolos pulmonares, nas paredes interalveolares. Tá? E isso é uma coisa grave. Tanto é que nos tratamentos, quando as pessoas estão internadas, eles fazem aí, né, e utilizam-se de determinados anticoagulantes para evitar esses trombos. Como vocês devem, né, agir em casos
suspeitos ou confirmados de Covid-19. Ao identificar, então, um estudante com síndrome gripal, seja ele, quais são os sintomas da síndrome gripal, né? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade de respirar, dor de cabeça, alterações gustativas ou olfativas, como eu falei para vocês, ó, acionar imediatamente os responsáveis enquanto o mesmo, que é a criança, aguarda em local seguro e isolado, aquela salinha que eu falei para vocês, que deve ter uma sala específica de isolamento, né? Orientaremos os responsáveis a encaminhar o estudante à atenção básica, então pode ser a UBS ou o ESP, vai depender da região que a UBS ou o ESP tenha controle sobre a região, né, sobre o bairro da criança, por exemplo. E, claro, fazer um fluxo de comunicação entre a atenção básica e a escola, tá? Para que garanta a efetividade das ações. Então, isso também está sendo visto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, um modo de fazer essas notificações dos casos suspeitos ou confirmados. Caso a identificação desse caso suspeito ocorra na escola, a própria criança falando, por exemplo, né, ou com base na constatação dos professores em respeito aos sinais e sintomas, no momento da entrada, este indivíduo, esse aluno, deve ser encaminhado para a área isolada, né, definida pela instituição. Se caso suspeito for o estudante, mesma coisa, pessoal. Acionaremos os contatos, informaremos e vamos orientar os mesmos a ficarem em observação, claro, e levar a criança para a unidade básica, para avaliação e investigação. O estudante deve ser afastado a partir da data, isso é muito importante, devia estar até em vermelho ali, né? Eu vou alterar daqui a pouco, a partir da data de início dos sintomas. Se o caso for acontecer conosco, né, trabalhador ou colaborador da instituição, todos os passos normais devem ser seguidos, tá? A procura atendimento médico, faz os exames, né? Automaticamente, a partir dos primeiros sinais e sintomas, é afastado por licença médica, tá? E, consequentemente, aqueles que podem apresentar positivos, mas serem assintomáticos, a possibilidade de teletrabalho é aberta também a essa situação, tá? Aquelas pessoas também, aqueles professores também com comorbidades, é importantíssimo que responda, né, a solicitação que a Secretaria de Educação fez aos mesmos, para que nós consigamos visualizar quem são aqueles que, se não estiverem vacinados, né, terão que ficar ainda no trabalho remoto. Tá? Então, é muito importante aquele questionário que nós solicitamos a vocês, que os diretores devem estar passando para os seus funcionários, para os seus professores em geral. E eu coloquei aqui um trecho pequenininho sobre e mostrando o que é o contato, né? O que a gente padroniza como contato, tá? É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de Covid durante o período de transmissibilidade. Ou seja, de 2 dias antes e 10 dias após a data do início dos sinais e sintomas, tá? De um caso confirmado. Paulo, se eu tiver um parente, se a minha mãe, por exemplo, um aluno relata, minha mãe está com Covid, essa criança, em hipótese nenhuma, poderá adentrar no colégio. Se no primeiro momento adentrar, tem que ser direcionada a mesma, né, à sala de isolamento. Tá, pessoal? Vamos lá. Os trabalhadores, colaboradores e estudantes que tiverem contato com um caso confirmado de Covid-19 dentro da instituição, importantíssimo essa parte, né? Exemplo, aqueles que dividem a mesma sala, compartilham equipamentos ou outros objetos, e também aqueles que utilizam o mesmo veículo de transporte, tá? E aí, lógico, né? Se o contato tiver sido frente a frente, em um ambiente fechado, seja na sala de aula, no carro, por 15 minutos ou mais, a uma distância inferior a 1 metro, como a gente sabe que algumas vans nós temos esse problema, no transporte público nós temos esse problema, né? E os mesmos estiverem sem o uso de proteção facial ou o uso inadequado, como a máscara
né, não protegendo o nariz, somente protegendo a boca, sem a máscara só com uma alça na orelha, tá? E ou teve contato físico direto, apertando as mãos, abraçando e assim sucessivamente, estes devem ser testados, monitorados, afastados até o resultado dos exames. Caso apresente sintomas, deve seguir as orientações anteriores de um caso suspeito. E fiz uma observação aqui, pessoal, que é importante também, né? Os trabalhadores, colaboradores e alunos com contatos domiciliares, isso é importante. Minha mãe, meu tio, meu irmão, né, testou positivo para a Covid. Essas crianças, mesmo que não apresentam sintomas algum, terão que ser afastadas por 10 dias a contar da data do início do sintoma e, claro, do caso domiciliar, tá? Ou da data da coleta, se a pessoa for assintomática. Agora, ele tem dois irmãos. Um irmão apresentou sinal e sintoma. Ele vai ficar afastado por 10 dias. O outro irmão, né, faltando 5 dias para essa criança retornar, tá, à escola, o outro irmão também apresentou sinais e sintomas. Essa criança terá que ser afastada por mais 10 dias, tá, a partir da data do início de sinais e sintomas do novo contato. Após esse período, retornar à instituição, às atividades presenciais, se permanecer assintomático. Caso apresente sintomas, novamente, segue as orientações do caso suspeito. E aqui, importantíssimo, sempre nos preocuparmos em realizar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais utilizadas pelos casos, sejam eles suspeitos ou confirmados, incluindo as da área de isolamento. Nós vamos ver também, pessoal, que mais à frente, né, nos outros treinamentos, que a sala de aula, por exemplo, ela vai ter que ser limpa na troca de turno, no mínimo 3 vezes durante aquele turno, né? Mas isso tem as normas específicas, isso é um papo para a nossa próxima aula. E aqui a gente pré-define, o que é surto ou aglomerado de casos, tá? E isso já foi passado para as médicas infectologistas relacionadas a CONCIAS, que são, né, as médicas que têm o poder de assinar e decretar o que seria surto, e elas já estão cientes e já liberou, né, e já liberaram, na verdade, o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Considera-se ocorrência de 2 ou mais casos confirmados. Isso seria um surto, tá? A ser definido pela Secretaria de Saúde do município, já foi definido, só não foi assinado ainda, tá? Esses 2 ou mais casos confirmados na mesma instituição e no mesmo turno. Isso é um surto, ok? Agora, se for na mesma instituição, claro, no mesmo turno e na mesma sala, não necessariamente a escola fechará, tá? A orientação é que aquela turma seja entre em quarentena por 10 dias e retorne. Agora, se aconteceu em turnos diferentes, tá? Ou se aconteceu no mesmo turno em salas diferentes, aí sim já existe a possibilidade da escola ser fechada, feita toda a asepsia e logo a seguir, depois de 10 dias, todos retornem à instituição e a instituição abra novamente, tá? A identificação da situação desencadeia a comunicação imediata à Vigilância Epidemiológica Municipal de Saúde. E aí o contato vai ser feito entre as escolas e entre a Secretaria de Saúde, né, e juntamente com a Secretaria de Educação, para que os mesmos fiquem cientes e realmente corroborem, né, esse fechamento das salas de aula. E assim, pessoal, eu termino minha apresentação. Perdão se eu excedi um pouco o tempo, né, mas eu acho que essas orientações são importantíssimas aí para que nós consigamos minimizar o retorno às aulas. Se eu digo minimizar, né, a transmissibilidade desse vírus a nível da cidade de Cabo Frio e, claro, né, a nível estadual também. Muito obrigado pela presença de vocês e pela atenção. Paulo, nós é que agradecemos esses esclarecimentos todos aí para todo mundo. Todo mundo ficou atento, né, prestando atenção aí nas suas informações. E tem aqui umas colocações no chat.
A Helena até já começou a responder aqui, Ótimo. mas eu vou compartilhar com vocês, até porque algumas pessoas Perfeito. estão acompanhando pelo celular e não conseguem ler ali as perguntas que estão sendo postas para os demais, né? Vamos lá. A pergunta aqui, a Giovana, ela colocou assim, e os alunos da educação infantil, né, que pega no colo, troca fralda, que chora, que precisa ser acalentada, é complicado, não tem como manter distância dos pequenos. É uma grande dúvida que os profissionais da educação infantil têm com o retorno presencial sem as 2 doses da vacina. E aí a Helena já respondeu aqui, que nessas condições, Já respondeu? né, de contato muito próximo, deverão ser utilizados os EPIs recomendados, lembrando que a vacina não dá 100% de proteção, né? Essa foi aqui. Você quer complementar com alguma informação, Paulo? Quero sim, tá? Para a gente ter noção, tá, pessoal? Já foi relatado casos onde a pessoa já vacinada com 2 doses, tá, da vacina, essa pessoa foi infectada. Por isso, tá? Mas logicamente a infecção é leve, né? Mas podemos, em hipótese nenhuma, esquecer de vamos dizer assim, né, o distanciamento, a utilização de máscara. E no caso aí das crianças que tem que pegar no colo, que tem que trocar fralda, vai entrar em contato com o líquido corpóreo, né? E aí terão, né, à disposição de vocês todos os equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, o capote. Aí vocês vão ter que usar o capote. Os profissionais que estarão trocando vão ter luvas, vão ter que usar o face shield, a máscara e todos os outros equipamentos, né, para que realmente evite o máximo possível que vocês se contaminem, tá? Somente isso que eu queria complementar. Temos mais aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui, é mais ou menos na mesma linha da primeira colocação. Foi a Giovana também, ela complementou quando a Helena respondeu que a vacina não dá 100%, mas evita desenvolver um quadro infeccioso grave, de internação e até intubação, que infelizmente perfeito. os pais não cooperam, que a realidade da escola pública é muito diferente, mesmo com todos os aparatos, que tem ainda casos assintomáticos, né, a professora continua aqui relatando a preocupação, e dos que não têm consciência. Então, preocupa o fato de já ter crianças morrendo, né, mas agradece de qualquer forma que a informação. E aí a Helena continuou, dizendo que a saúde está com todo mundo, né, em relação à vacinação, mas estamos com vocês, a vacinação tem que ser para todos sim, e o cuidado de crianças menores é muito mais íntimo, realmente precisa de muita atenção. A Helena ainda complementou que os professores agora estão no grupo prioritário e com a produção de mais de 20 milhões de vacinas por mês pela Fiocruz, ela acredita que os professores sejam atendidos com mais rapidez. Ainda que teve a fala da Francine... Pode falar, Paulo, desculpa. Eu creio também que com essa produção, né, maior aí de Minas e também das chegadas, creio que nós conseguimos, né, o Ministério da Saúde, enfim, né, a Secretaria de Saúde, vacinar nós, professores, antes do início das aulas. Eu quero muito crer nisso, né, e se conseguirmos, isso já vai ser uma grande vitória, né? Então, eu acho que vai rolar, sim, e aí a gente vai começar o ano letivo feliz, mas com todo o distanciamento social. Lembrando, pessoal, que esta pandemia ainda tende, tá, esse distanciamento, essas utilizações de máscara por no mínimo mais 2 anos à frente. Tá? Isso é uma tendência. E a probabilidade é grande disso fazer parte da nossa vida daqui em diante. Pode continuar, Débora, beleza. Temos mais aqui ainda a Francine colocou como trabalhar com crianças de creche e pré sem poder pegar no colo ou impedir que as crianças se abracem e exigir delas o uso de Muito máscara. Frisou, né, que a maioria é assintomática, e a infecção, ela pergunta, e a infecção de crianças para outras crianças? Afirmando aqui que eles não ficam de máscaras. E continuando aqui essa sequência,
A Jaqueline colocou que no caso da creche integral tem o banho, as fraldas, a alimentação e uma comunidade que não usa máscara para nada. A Jaqueline é de uma escola no Manuel Correia. E aí a Helena Entendo. respondeu Não, aqui que realmente vai ser um desafio, que ela é enfermeira de emergência pediátrica e sabe como é difícil, né? Que é preciso ter cautela e por isso que estamos iniciando as conversas, tentando retirar as dúvidas iniciais. Foi a fala aqui da Helena. Pode complementar, Paulo. Isso. O importante é que nós entendamos, né, que nós teremos que fazer essas práticas constantemente, nos proteger sempre, termos à disposição os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção individual são preconizados pelo Ministério da Saúde, e é isso, porque justamente nós estamos trazendo e levando a vocês essas informações que a saúde bateu de frente, né, para que nós consigamos realmente preparar o pessoal da educação para o retorno. Não necessariamente estamos dizendo que o retorno será agora, né, daqui a 2 meses, como o ano letivo irá iniciar. Tá? Tudo isso ainda vai ser muito bem estudado e quem poderá relatar isso somente o secretário de Saúde, juntamente com o secretário de Educação, desde quando eles conversem. Mas a intenção é que todos retornem com todas as informações possíveis em mãos para que evitemos, como a saúde passou agora, de vários profissionais aí contaminados. Então, a prevenção, pessoal, e a educação, vocês são educados e sabem muito bem, e disso é a melhor forma de nos protegermos, sem dúvida. Pode continuar, Débora. Paulo, agora aqui eu não estou vendo mais perguntas, mas estou vendo muitos elogios. A Giovana dizendo que a palestra foi excelente, agradecendo. Mercedes parabenizando também. Obrigado. Parabéns, professora. Excelente apresentação, muito obrigada. Bastante esclarecedor e desesperador, disse a Silvana. Vamos ver mais que tem aqui para baixo. Grata, a Rafaela colocou, grata pela excelente oportunidade de participar da reunião, muito esclarecedor, agradecendo a secretaria e a você, Paulo. E botou que a Raquel colocou, obrigado, né? Que acha importante que todos da rede sejam vacinados, porque a escola não depende só dos professores. E aí, como isso funciona? Não adianta vacinar todos os professores e os demais funcionários, não. E a vovó Olivia... Concordo totalmente. Pode falar, Paulo, desculpa. Não, pode falar. Pode continuar. Você ia falar da vacina para todos, né? Você falou que concorda, foi isso? Eu estava falando junto com você. Na verdade, creio eu, né, que professores estarão englobando, logicamente, todos os profissionais aí relacionados à educação, porque também não adianta vacinar o professor, aí aquele, por exemplo, né, não sei se é a realidade, aquele coordenador ou orientador educacional que não seja professor, ou aquele gestor que não seja, não vacinar, né? Então, nós somos uma quantidade imensa de profissionais e é um desafio aí para o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, e para as secretarias estaduais e municipais aí de saúde. Mas nós vamos conseguir. A gente tem que ter um pensamento positivo em relação a isso. Isso é fato. Creiam que nós vamos conseguir, pessoal. Vamos ter passar mais essa etapa aí da nossa vida. Precisamos, né, passar por ela. Pode ficar. E aí, vamos ver o que mais que tem aqui embaixo. Aí a representante aqui da vovó Olivia colocou que é praticamente impossível evitar o compartilhamento de brinquedos entre as crianças. Que um dos itens aí que você falou foi do compartilhamento. Essa é uma preocupação. O que acontece, caso, né? A asepsia vai ter que ser constante. Com álcool, a gente sabe que é difícil, uma criança vai passar contra o brinquedo, mas a partir de um momento em que nós conhecermos, né, as normas e a nível também de limpeza, nós vamos tentar aplicá-la. E é aquela situação, né? Crianças, geralmente, como a gente viu, com menos de 2 anos, elas não desenvolvem realmente, né,
a Covid-19, não no primeiro momento, tá? Mas tudo deve ser, as normas devem ser seguidas e vamos tentar, pessoal, vamos tentar porque a gente tem que conseguir, né? Eu estou sendo muito otimista, né? Até porque nós sabemos que essa situação está extremamente complicada, mas se a gente não for otimista, a gente vai se trancar dentro de uma bolha também, e aí nós não vamos fazer mais nada da nossa vida, né? Isso a gente tem que pensar também. A vida precisa seguir, mas a gente precisa ter Pode todos ficar os à vontade. cuidados, né? A gente não pode bobear com os cuidados todos, né, Exatamente. Paulo? São imprescindíveis. De Aquela fala da jeito Helena nenhum. no começo foi essencial para que a gente coloque em prática as informações. Não basta termos as informações e daqui a pouco usarmos a máscara no queixo. Aí é realmente a gente Exato. gastar a informação em vão. E correr risco, que é muito pior. Ninguém sabe Perfeito. qual é essa roleta russa, quem vai pegar É muito a bem. gripezinha e quem vai pegar a versão Isso aí. hard do corona, né? E mais importante até do que essa primeira aula nossa de uma explicação geral, serão as próximas, né? Porque aí, literalmente, nas próximas, nós vamos adentrar nas normas, né? Assim, como deve se fazer a limpeza, como deve se fazer a desinfecção, qual é o distanciamento, onde as crianças realmente vão ter que ficar, o que vai ter que ser padronizado na escola. É claro, né, pessoal, que nós somos um órgão consultivo. Então, na verdade, a gente não manda em nada, a gente sugere e cabe aos outros representantes aderirem a essas sugestões, né? Então, nosso papel aqui é basicamente esse, é de sugerir as medidas, né? E fazer com que nós consigamos cumpri-las.